Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que esse vídeo esteja sendo assistido. Cumprimento cordialmente a banca avaliadora e todos os presentes. Meu nome é Fernanda Cronenberg de Saraiva e hoje irei apresentar a pesquisa intitulada Morbidade, Mortalidade e Disparidades Espaciais da Hipertensão Essencial no Leste Maranhense, desenvolvida com o apoio da FUNADESP. Esse trabalho ele foi realizado em coautoria com Núria Rocha Nascimento, Isadora Ribeiro Castro, Ricardo Froes Gomes Santos, Ramon Cavalcante Moraes, Lívia Eduardo do Nascimento Dias e Rodrigo Lopes Gomes Gonçalves, sob orientação do professor Rodrigo Lopes Gomes Gonçalves. Para iniciarmos, é importante compreender que a manutenção dos níveis fisiológicos da pressão arterial, ela não depende de um único fator isolado. Pelo contrário, ela envolve uma interação complexa de diversos sistemas que atuam de forma integrada. Nessa imagem, podemos visualizar o papel integrado entre os diferentes sistemas corporais, onde podemos destacar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, os peptídeos natriuréticos, o endotélio vascular, o sistema nervoso simpático e também o sistema imunológico. O mau funcionamento ou a interrupção dos fatores envolvidos no controle da PA em qualquer um desses sistemas pode levar, direta ou indiretamente, a aumentos da PA média, e ao longo do tempo resultar em danos aos órgãos-alvo, por exemplo, hipertrofia ventricular esquerda. A hipertensão arterial essencial, ela é um dos principais desafios enfrentados pela saúde pública no Brasil, devido à sua elevada taxa de morbimortalidade cardiovascular. E por se tratar de uma doença crônica, embora haja alternativas terapêuticas existentes, a baixa adesão ao tratamento compromete os resultados clínicos e acaba gerando altos custos ao Sistema Único de Saúde. Essa pesquisa, ela tem como intuito analisar o perfil da morbimortalidade hospitalar, os custos associados e as disparidades espaciais da letalidade por internações por hipertensão arterial essencial na rede pública da macro-região de saúde leste maranhense. No que diz respeito à metodologia, trata-se de um estudo analítico documental epidemiológico com avaliação ecológica com dados secundários do DataSUS. Foram incluídos municípios da macro-região de saúde leste do Maranhão. Foram utilizados dados de internações em hospitais públicos ou conveniados com o SUS. Os critérios de inclusão e exclusão foram ainda utilizados filtro por faixa etária, localidade, tipo de morbidade e mortalidade, em uma série histórica de 2015 a 2024. No que diz respeito à análise de dados, nós utilizamos a curva de crescimento e o mapa coroplético. As técnicas, nós usamos a correlação de Pearson e a estatística descritiva. E o software, o GraphPad Prism. Os aspectos éticos, os dados provenientes de repositórios públicos, dispensa de submissão ao CEP e sem conflitos de interesse. Em relação aos nossos resultados e discussões, a gente pode observar que os agravos da hipertensão, elas costumam impactar a saúde pública de forma massiva, e isso merece, sim, uma caracterização que possa melhorar o subsídio das políticas públicas loco-regionais. Para que houvesse essa melhor caracterização desse cenário, foi proposto uma análise de correlação de Pearson do cenário anual das internações nas três macro-regiões de saúde do Maranhão. E para compreender a real dimensão do problema na macro-região leste, nós realizamos uma análise comparativa com as macro-regiões norte e sul do estado. A análise de dados absolutos posiciona a macro-região norte com o maior volume de internações, seguida pela região leste e sul. Além disso, uma análise de correlação temporal de Pearson confirmou uma tendência de queda significativa nas internações para a macro-região leste. Diante disso, né, nesse contexto, a figura 2, ela traz os valores de prevalência calculados pelo contingente no último ano, né, de acordo com a última edição de 2024, dos dados disponibilizados pelo relatório de gestão da saúde do Maranhão pela CESAMAR. Ao realizar a ponderação pela população para calcular a prevalência de internações, o cenário ele se inverte. A macro-região ela emerge com a maior taxa de internações por habitante,
seguida pela Sul e, por último, pela região Norte. Essa inversão é um dos achados direcionadores do nosso estudo, porque ele demonstra que, embora a macro-região norte maranhense ela resista mais casos, é a população da macro-região leste que sofre o maior fardo proporcional dessa doença. O risco de um habitante, por exemplo, da região leste, ser hospitalizado por hipertensão arterial primária é superior ao das outras regiões, o que aponta para maior desafios no acesso à saúde, no controle da doença ou em determinantes socioeconômicos específicos, perdão. No intuito de elucidar as características da macro-região de saúde leste-maranhense, foi abordado, como já foi até dito anteriormente, em um período dos últimos 10 anos, foram registrados 21.511 casos de internação por hipertensão na referida macro-regional, resultando em 129 óbitos e um custo total para o Sistema Único de Saúde de R$ 3.342.254,50. Além de que a taxa de letalidade geral para o período foi de 0,63%. A análise de correlação de Pearson também confirmou uma forte correlação entre a idade e o número de internação, indicando que a idade é um fator preditor primário para a necessidade de hospitalização. E esse perfil, ele é consistente com a fisiopatologia de doenças crônicas que tendem a descompensar em idades mais avançadas, o que acaba sobrecarregando o sistema de saúde com uma população de maior complexidade e com múltiplas comorbidades. O número de internações demonstrou um crescimento exponencial a partir dos 20 anos de idade, atingindo seu pico na faixa etária de 60 a 69 anos, com um total de 4.634 hospitalizações registradas. Na figura 3, o painel A, ele demonstra a distribuição dos quantitativos absolutos de internação segundo a faixa etária na macro-região de saúde leste-maranhense, com aumento progressivo dos registros até a faixa de 60 a 69 anos. O painel B, ele apresenta essa distribuição dos óbitos, indicando um aumento expressivo nas faixas etárias mais avançadas, como até já foi mencionado, especialmente após os 60 anos. E o painel C, ele acaba representando a letalidade, calculada por essa interpolação dos óbitos e casos, sendo expressa em porcentagem por faixa etária, exibindo esse crescimento acentuado a partir da sexta década de vida, com destaque para um ponto fora da curva, que é na faixa etária mais jovem. E para finalizar esse delineamento, foi construído um mapa coroplético do estado do Maranhão, para acompanhar o perfil de letalidade das cidades compreendidas na macro-regional leste-maranhense, de forma a fazer apontamentos sobre a qualidade do sistema hospitalar. Mas vale ressaltar que essas inferências elas são realizadas sobre o contingente de dados por local de residência. E aqui a gente tem a figura 4, mostrando o mapa coroplético, e vale ressaltar desse mapa que identifica-se um cluster de alta letalidade na porção leste do estado, com esse destaque para o município de Alto Alegre do Maranhão, que apresentou uma taxa máxima de 8%. Sendo assim, quando analisamos a situação da hipertensão arterial na macro-região leste-maranhense, a gente percebe esse fardo desproporcional à sua população. E esse impacto ele é impulsionado principalmente pelas internações de urgência, o que sugere fragilidades importantes na atenção primária à saúde, que deveria atuar na prevenção e no manejo precoce dessa doença. Além disso, trata-se que a chance de um paciente sobreviver a uma internação por hipertensão arterial primária no Maranhão não depende apenas de sua condição clínica, mas também de onde ele mora. Então, fatores como a organização da rede de atenção, a capacidade dos hospitais locais e a eficiência no fluxo de referências são determinantes críticos da mortalidade. Então, diante disso, os dados eles reforçam a urgência de políticas públicas direcionadas e de uma vigilância epidemiológica mais focalizada, principalmente nos municípios com maior risco. Gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada.